Oi, pessoal! Hoje a gente tem a questão 151 de Matemática do Enem 2023, caderno cinza. Vamos ver o que a questão nos pede. O mastro de uma bandeira foi instalado perpendicularmente ao solo, ou seja, com um ângulo de 90 graus, em uma região plana. Devido aos fortes ventos, 3 cabos de aço de mesmo comprimento serão instalados para dar sustentação ao mastro. Cada cabo de aço ficará perfeitamente esticado com uma extremidade num ponto P do mastro, a uma altura H do solo, e a outra extremidade num ponto no chão, como mostra a figura. Os cabos de aço formam um ângulo A com o plano do chão. Por medida de segurança, há apenas 3 opções de instalações. Opção 1, 2, 3. A opção a ser escolhida é aquela em que a medida dos cabos seja a menor possível. Qual será a medida em metro de cada um dos cabos a serem instalados? Então, eles querem saber qual a medida de um dos cabos. E entre essas 3 opções, qual delas vai ter o cabo de menor comprimento? Então, ele quer saber qual vai ser a medida. Se a gente pegar a medida de menor comprimento, qual vai ser o tamanho do cabo, certo? Bem, o que nós temos de informação? Aqui, como tem um ângulo reto, a gente sabe que isso forma um triângulo retângulo, certo? O que a gente tem de informação? A gente tem um ângulo aqui em relação ao chão, a gente tem a altura e a gente tem o cabo que a gente quer descobrir. Podemos colocar X aqui, que é essa medida que a gente quer descobrir. Bem, num triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo que a gente está usando é o cateto oposto. E a gente quer descobrir esse lado aqui. A gente sabe que o lado oposto ao ângulo de 90 graus é o quê? A hipotenusa. Qual é a relação métrica? Isso que vai usar relações métricas no triângulo retângulo. Qual é a relação métrica no triângulo retângulo que usa cateto oposto e hipotenusa? O seno. Então, o seno de um ângulo é igual a cateto oposto pela hipotenusa. A gente quer descobrir qual é o valor da hipotenusa? Então, hipotenusa é igual a cateto oposto dividido pelo seno do ângulo. Qual é a nossa hipotenusa? A nossa hipotenusa é o x, que a gente quer descobrir. Qual é o cateto oposto? É o h, a altura em relação ao chão, em que o cabo vai ficar preso no ponto P, dividido pelo seno do ângulo. Portanto, a gente só precisa calcular cada uma das opções e ver qual vai ser o menor x, certo? Primeira opção, o x vai ser igual à altura, 11, dividido por seno de 30 graus. Fica 11 dividido. Quanto é seno de 30 graus? 1/2. Que é a mesma coisa que 11 vezes 2 inteiros, certo? Porque quando um número está sendo dividido por uma fração, a gente inverte a fração e multiplica o número por essa fração. Então, o valor da opção número 1, o cabo vai ter 22 metros. Qual a opção 2? Bem, x vai ser igual a 12 metros dividido por seno de 45 graus. Seno de 45 graus é o quê? Raiz de 2 meios. Então, vai ficar 12 vezes 2 dividido por raiz de 2, certo? Como a gente não pode ter uma raiz de um número dividindo, a gente vai anular essa raiz. Então, a gente vai fazer isso multiplicando e dividindo pela própria raiz, certo? Então, vai ficar 12 vezes 2 vezes raiz de 2 dividido por raiz de 2 vezes 2, 4. Quanto é a raiz de 4? 2. 12 vezes 2 vezes raiz de 2 dividido por 2.
Por que eu não multipliquei? Porque a gente pode, ó, eu já vi que daria pra anular esses dois, tá bom? Então, a nossa resposta vai ser 12 vezes raiz de 2. Vamos ver qual a terceira opção, certo? Terceira opção. X vai ser igual a H, que é 18 metros, dividido por seno de 60 graus. A gente vai ter 18. Quanto é seno de 60? Raiz de 3 meios. Então, a gente vai ter 18 vezes 2, dividido por raiz de 3. Vamos anular a raiz de 3, porque não pode ter raiz dividindo. Vai ficar vezes raiz de 3, dividido por raiz de 3. Então, a gente vai ter 18 vezes 2 vezes raiz de 3, dividido por raiz de 3 vezes 3, 9. Raiz de 9. 18 vezes 2 vezes raiz de 3 vai ser igual a raiz de 9, quanto é? 3. Aqui a gente pode dividir, ó. 18 dividido por 3 vai ficar 6. 6 vezes 2, 12 vezes raiz de 3. Professora, eu tenho esses 3 resultados. Qual deles é o maior? Nesse, o Enem foi sacana. Porque tu precisa saber qual é o valor de raiz de 2 e de raiz de 3 para multiplicar. Então, raiz de 2 é igual a 1,4. Então, a gente estaria multiplicando 12 por 1,4. Raiz de 3 tem um valor aproximado de 1,7. Então, na terceira opção, a gente estaria multiplicando 12 por 1,7. Bem, ele quer a opção de menor tamanho. 12 vezes 1,4 é aproximado 12, 1,5, certo? Então, seria 12 mais metade de 12, mais ou menos. 12 mais metade de 12, que é 6, seria 12 mais 6, igual a 18. Então, vamos observar. 12 vezes 1,4 é menor do que 12,7. Então, isso aqui já vai estar fora, porque essa opção aqui é menor. Aqui deu aproximadamente 18. 18 é menor do que 22. Então, essa opção aqui também está fora. Então, a única opção seria a opção 2, que deu aproximadamente 18. Bem, ele quer saber, não a opção, ele quer saber o comprimento do cabo. Aqui ele não pede o valor multiplicado, ele só quer saber o valor vezes a raiz. Então, a nossa resposta ficou 12 vezes raiz de 2, que é a letra C. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!